Evangelho, segunda-feira da oitava semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus, não. Para Deus, tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 10º capítulo do Evangelho de São Marcos. Para Deus, tudo é possível. A nossa salvação para Deus é possível. Deus misericordioso e infinitamente bom, vem em nosso socorro e nos acolhe em nossas necessidades, sendo para nós refúgio e proteção, mas ao mesmo tempo, sendo Ele a graça que nos sustenta e nos conduz. Amados irmãos e irmãs, aquele jovem da parábola de hoje, como normalmente é contado, o texto fala a respeito de alguém que ajoelhou-se no Evangelho de São Marcos, perdão. Não faz referência exatamente a um jovem, mas não importa esse aspecto, importa muito mais o que se passa nessa relação. Aquele homem esperava por Deus e desejava ser fiel aos ensinamentos do Senhor. Os observava desde o início de sua vida, o que significa dizer que o seu coração estava preparado na espera por Cristo Jesus. E eis que chega o dia em que ele está diante do Senhor e imediatamente apresenta-lhe a pergunta de sua vida: o que ainda me falta? O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Porque os mandamentos já estavam sendo cumpridos. Mas o coração se preocupava por ter a vida eterna. Como é bonito ver isso, né? Ele se dedicava dia e noite ao cumprimento dos mandamentos do Senhor e ainda sentia a necessidade de oferecer mais. Jesus então lhe apresenta um chamado. O chamado para segui-lo mais de perto. O chamado para tê-lo como único tesouro de sua vida. O chamado para unir-se a Ele estreitamente na continuidade de sua vida. O chamado de fazer tesouro de todos os tesouros que Deus lhe deu, porque oferecer aos pobres significa fazer para o próximo tesouro de tudo aquilo que Deus concedeu como graça e tesouro, para dessa forma ter apenas Deus
como único e absoluto tesouro de sua vida. E depois, seguir esse Senhor. O tesouro nós normalmente temos conosco, mas nesse caso, nós seguimos o tesouro. É Ele que nos tem consigo, mas era preciso que Ele entregasse tudo o que havia recebido de Deus para ter apenas o próprio Deus como sua herança. E ali, naquele momento, Ele vacilou. Ele não conseguiu entregar tudo para ter apenas Deus como seu único tesouro. Talvez uma parte de sua vida ainda fosse muito apegada a todas as realidades à volta que foram concedidas por graça de Deus. Afinal, sendo um homem de grande obediência e vivo temor a Deus, compreendia que nada em sua vida estava por sorte, por acaso, mas por bênção do Senhor. Mas o seu coração de tal forma se ligou àquilo que Deus mesmo lhe deu, a ponto de sentir-se inseguro de entregar o que de Deus recebeu. São Paulo vai dizer para nós: o que de graça recebestes, de graças deveis dar. E é verdade, meus irmãos. O que de Deus recebemos, somos chamados a oferecer por nossos irmãos e irmãs. O Senhor não nos fez ricos para que vivêssemos a pobreza da sua intimidade. O Senhor nos enriqueceu com inúmeros dons para que pudéssemos chegar às fontes da riqueza e ter aquele que é, por excelência, a riqueza do coração dos homens. Peçamos essa graça na preparação do início dessa quaresma, que o nosso coração possa estar completamente rico de Deus, a ponto de alegrarmos-nos por todos os tesouros que nos foram concedidos por Ele, mas alegrarmos-nos ainda por fazer destes tesouros tesouro de amor por nossos irmãos e irmãs, para ter a Ele como único e absoluto tesouro de nossas vidas. Pois a Ti, Senhor, consagramos tudo e queremos seguir-te até o fim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.